Alguém poderia me falar qual é o primeiro princípio, o princípio de Newton, ou a primeira lei de Newton, o primeiro princípio formulado por ele? É um princípio de que os corpos eles tendem a manter o seu estado. Então, basicamente, dois estados, ou de repouso em relação a um local, ou em movimento. Então, se esse corpo ele possui um estado de repouso, existe uma tendência para que ele permaneça em repouso. Mas se esse corpo ele está em movimento, existe uma tendência de que esse corpo continue em movimento. Ou seja, o princípio da inércia, ele expressa essa dificuldade ou facilidade tanto de colocar um corpo em movimento quando ele está em repouso, quanto de parar o movimento desse corpo depois que ele está em movimento. Um exemplo mais prático possível é o banco de um automóvel. No banco de um automóvel tem um cinto de segurança e ele tem um elevador para proteção de cabeça. Antigamente não existiam. E várias mortes ocorreram pelo simples fato da pessoa ser desnucada no momento em que o carro é arremessado para frente de maneira brusca. Por exemplo, o carro estava parado, vem um outro carro, bate na traseira, e esse carro ele é impulsionado, acelerado, com uma aceleração muito alta. E aí, por inércia, o pescoço da pessoa, o corpo da pessoa tenderia a ficar, o banco empurrava até no meio das costas da pessoa só, e por inércia a cabeça ficava para trás. E aí ocorria um chamado chicote no pescoço. Então é assim, no carro, no automóvel, no banco, então eu tenho os dois princípios. O princípio da inércia quando está em movimento, bate o carro e a pessoa tende a ser arremessada com a mesma velocidade que ela possuía. E aí o cinto de segurança, ele evita o princípio da inércia de movimento. Todo o corpo em movimento tende a continuar seu movimento. E o protetor de cabeça, atrás do banco, que ele é alto, tem o protetor de cabeça, ele também, em relação ao princípio da inércia, mas a inércia em repouso. Todo o corpo em repouso tende a continuar em repouso. Terceira lei de Newton. A terceira lei de Newton, qual foi mesmo? Você falou? Desculpa. Ação e reação. Ação e reação é a terceira lei de Newton. Eu estou pulando a segunda porque a segunda ela vai envolver uma equação. Então, a terceira lei de Newton a primeira e a terceira são conceituais, são teóricas. Então, a terceira lei de Newton, a toda ação corresponde uma reação com a mesma intensidade. O que é intensidade? Com o mesmo valor, tipo, a mesma moeda, mesmo valor de moeda, que o pessoal fala isso no senso comum. Então, tem um mesmo valor, uma mesma intensidade, mesma direção, presta atenção, mesma direção, mas sentido oposto. E aí vem a ideia de eu saber o que é direção e o que é sentido. É a mesma coisa, professor? Não, tem um pessoal que usa como se fosse a mesma coisa. Se fosse a mesma coisa, teria o mesmo nome. Direção é uma coisa, sentido é outra. Sentido você pensa como sentido, direita, sentido, esquerda, sentido para cima, sentido para baixo. Vertical é uma direção. Vertical para cima é uma direção e um sentido. Quando eu falar vertical para cima, eu estou falando direção e sentido. Quando eu falar vertical para baixo, eu estou falando direção e sentido. Então, eu estou dando duas informações. O foguete, ele vai subir, caso verticalmente para cima, alguma coisa nele exerce uma força verticalmente para baixo. São os gases produzidos por essa explosão. Um corpo de massa 4 kg encontra-se inicialmente em repouso e é submetido à ação de uma força cuja intensidade é igual a 60 newtons. Veja bem, eu tenho grandezas aqui e essas grandezas eu tenho que ter uma intimidade com elas para descobrir o que significa cada uma. Se bem que geralmente está escrito na frente de cada uma, né? O que é cada grandeza. Aqui, ó, um corpo de massa, cara, aqui ele já está falando para você. Então, rapaz, está muito fácil. Ele poderia falar um corpo de 4 kg. E aí o aluno, às vezes, ele poderia ter uma dúvida se 4 kg é peso ou é massa. Peso e massa não são a mesma coisa, porque não tem o mesmo nome. Quando não tem o mesmo nome, você tem que desconfiar que não pode não ser a mesma coisa. Encontra-se inicialmente em repouso e é submetido à ação de uma força. Cara, tá escrito aqui, mano. Força, cuja intensidade é igual a 60 newton. Aí você pergunta para o aluno, o que é esse 60 newton aqui, professor? Não sei, professor. Meu, como é que você não sabe, cara? Está escrito lá na frente o que é? Força. Calcule o valor da aceleração adquirida pelo corpo. Cara,
ele quer saber a aceleração. E essa equação, que representa a segunda lei de Newton, ela é muito sossegada. Por quê? F é F de força. F, força. M é M de massa. E A é A de aceleração. Cara, essa equação, ela é muito usada na dinâmica, no estudo da dinâmica, e ela é muito de boa. Ela é muito de boa. Pode ser que às vezes apareça um R aqui, ó. FR. Força, o R daí é de resultante. Por exemplo, se eu tivesse mais que uma força agindo sobre o corpo, uma empurrando para a direita e outra empurrando para a esquerda. Aí eu tenho duas forças. Por exemplo, o atrito com o ar. Se eu tenho uma força para a frente do carro, pode aparecer uma força para trás do atrito. Aí o que acontece? Pô, tem duas forças, qual que eu vou usar, professor? Eu vou fazer o resultado das duas, a resultante. O que vocês acham que eu vou fazer se eu falar que eu tenho 1.000 newtons para frente e eu tenho 500 newtons para trás do atrito? Então é 500. Sobra quanto de força? 1.000 menos 500, sobra 500. Então, o que eu vou fazer aqui? Ó? Eu identifiquei as grandezas aqui, o 60 está aqui, a massa, 4 quilogramas. O que vai acontecer? Eu não tenho aceleração. Bom, chega na matemática. 4 vezes 1A que tem que dar igual a 60. Então, esse valor aqui, se eu colocar 15 aqui, 4 vezes 15, quanto que dá? 60. Muito 60. Bem, então, ó, dá 60. Se eu fizer 4 vezes 15, dá 60. Fica igual a 60. Então, esse A só pode valer 15. Nunca, não existe outro valor para esse A. Não existe outro valor. Só pode ser 15. O número está multiplicando, a letra passa a dividir. Se eu quero saber um fator de multiplicação, o A que está multiplicando 4 e dá 60, o fator de multiplicação, o inverso do fator de multiplicação é o fator de divisão. Então é só eu pegar 60 e dividir por 4, que eu descubro que valor que é essa letra. Que daí eu vou multiplicar por 4 para dar o 60. Então, são inversos. Divido 60 por 4, eu descubro o valor de multiplicação, que é 15. E aí eu penso, não, então 15 vezes 4 dá o 60? Sim, que é um tal de tirar a prova real. Muito bem? Um astronauta tem massa de 60 kg. Tá meio gordinho esse astronauta aí, tá louco, vai ter que ter um compartimento a mais para levantar esse foguete aí. Na Lua, onde G é igual a 1,6 metros por segundo ao quadrado. Se tiver uns 4 de 100 kg, já dá 400 kg, cara. 400 kg já tem que ter um compartimento a mais para levantar, para tirar da força gravitacional aí. Sua massa e seu peso serão, respectivamente... Então, olha só. Meu Deus, cara. Tá escrito aqui na frente, né? Mas tudo bem, ele vai para a Lua. Aí o aluno tem que ter noção. Espera aí, na Lua. Vai mudar a massa desse indivíduo? Na Lua. Vai mudar o peso? Porque ele está pedindo, né? Ele está falando que eu tenho massa aqui na Terra e ele vai para a Lua. Quando ele chegar na Lua, vai ser diferente o valor da massa? Vai ser diferente o valor do peso? O que vocês acham? Se eu não me engano, a massa não muda. A massa não. Muito bem. A massa muda? Não, a massa não. Beleza. Então, eu poderia eliminar a letra B, porque ele está falando respectivamente aqui. Respectivamente é a massa e o peso. Então, a massa não muda, tem que ser 100 kg. Então, eu posso cortar essas duas alternativas. Vamos lá, vamos tentar escolher só por conceito. Se o aluno lembrou, eu lembro que o professor de física falou que a massa não muda. Beleza. Será que o peso muda lá na Lua? Será que o peso, se é 100 kg, o peso também é 100 newtons? Acho que não. Sobra o quê? Uma alternativa. A massa é a mesma. A força-peso, ela tem uma equaçãozinha com letras diferentes, mas não foge da segunda lei de Newton. Eu venho falando isso há muito tempo, quem está assistindo as minhas aulas aí. Peso é uma força-peso e ela está relacionada com a segunda lei de Newton. Veja bem, esse aqui, ó, o peso é uma força, ele vai assumir o lugar do F. A massa é massa. E a aceleração é colocada numa letra G. Por que é colocada uma letra G? É a aceleração gravitacional. Um Gzinho. É uma aceleração. Cara, se você soltar uma pedra, é como se você tirasse o pé da embreagem de um motor
e largasse com o pé no fundo do acelerador de um carro, ele vai aumentando a velocidade. Quando você larga um objeto em queda livre, é como se você estivesse pisando no fundo do acelerador e você está produzindo uma aceleração aproximadamente de 10 metros por segundo ao quadrado. Vai aumentando a velocidade disso aí. Tá? Então, olha só. O peso, então, eu quero descobrir o peso. A massa é 100 quilogramas aqui e 100 quilogramas na Lua. Só que o G lá na Lua, aqui na Terra, 9,8. A gente arredonda para 10. Lá na Lua é 1,6. Então, o peso, força, peso lá na Lua, ele ia ficar grudado lá, esse homem, né, esse astronauta vai ficar grudado na Lua, com uma força de quanto lá? 100 vezes 1,6, 160 newton. Próximo. Uma caixa de 10 quilogramas. Bom, ele não está falando o que é 10 quilogramas, que grandeza que é. Mas, cara, eu já chamei a atenção ali em cima, 10 quilogramas. Qual é a grandeza? 10 quilogramas, na nossa conversa e no nosso estudo da física. É massa, massa. Puxado por uma força desconhecida. Então, força, que letra que vai ser? F, né? Desconhecida, não sei. Para a direita. Deslocando por uma aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado. Esse 2,0 não é 20, tá? É 2. Tem aluno que em prova, você coloca 2,0 e ele coloca 20 lá e multiplica. Força, a aceleração é a letrinha A minúscula. 2 metros por segundo ao quadrado. Beleza. Ele quer saber a força. A força em newtons. Equação, eu vou ficar chamando ela de fama. Segunda lei de Newton, fama. Então, a força eu quero descobrir. A massa, 10. A aceleração, 2. Quanto dá isso? 20. 20 o quê? 20 de força. Mas a unidade de medida. Sim, força eu sei. Está escrito aqui F de força. A unidade de medida. Newton, muito bem. Está escrito aqui em cima, inclusive. Um menino entra em um elevador com uma sacola de supermercado contendo 3 litros de leite, o que equivale à carga máxima que as alças da sacola podem suportar. Considerando que o elevador, partindo do repouso, subirá até o andar desejado, o instante mais provável para que as alças sejam arrebentadas é... Então, o que ele fala lá em cima? Carga máxima. Carga máxima é você colocar 3 litros de leite aí, dentro de uma sacolinha de supermercado, ela vai ficar estourando. Vai ficar no limite para estourar. Então, olha só, qual a alternativa que eu vou escolher aqui? A primeira, vamos ver. No início da subida, quando o elevador está em movimento acelerado. Olha só. Já. Letra B, durante o movimento intermediário do elevador, quando ele está em movimento uniforme. Depois que está em movimento uniforme, é como se estivesse parado. Letra C, após parar no andar desejado. Não, lá em cima vai diminuir a tração. Letra D, em qualquer instante do movimento. Não. No final da subida, quando o elevador está em movimento desacelerado. Não também. Está desacelerando, está diminuindo a tração nas alças da sacola. Então, letra A, no início da subida, quando o elevador está em movimento acelerado. Ele vai acelerar para começar a subir, dar uma tração um pouquinho maior nas alças da sacola. Em seu livro, Princípio da Matemática de Filosofia Natural, Isaac Newton sintetiza a mecânica e o método de Galileu Galilei, a astronomia de Nicolau Copérnico, conhecido como Copérnico, e Jonas Kepler. Esses caras aqui, eles estudaram muita parte da astronomia, Galileu também, e enuncia 3 leis fundamentais do movimento, que são as 3 leis de Newton, né, os 3 princípios dele, que constituem toda a base sobre a qual se estrutura a mecânica. A seguir, vamos apresentar a terceira lei do movimento, como foi originalmente enunciada por Newton. A toda ação há sempre oposta uma reação igual. Olha só como que ele definiu a terceira lei de Newton. Nas próprias palavras de Newton, seja o que for que puxe ou empurre alguma coisa, é da mesma forma puxada ou empurrada por ela.
Baseado no texto acima, em seus conhecimentos de mecânica, analise as proposições abaixo e indique as corretas. Vamos ver a primeira. Um corpo de massa 5 kg, num local onde a aceleração gravitacional é 10 metros por segundo ao quadrado, atrai a Terra com força de intensidade de 50 newtons. Será que é verdadeira essa afirmação aí? Sim ou não? Hã? É verdadeira. Verdadeira. Mesmo colocando que é o corpo que atrai a Terra. Então, ele poderia colocar aqui uma maçã em uma macieira de 1 kg, sei lá, 0,5 kg, num local onde a aceleração gravitacional é 10. A maçã atrai a Terra com força de 50 newtons. Mesmo colocando nesse formato aí, que atrai, é o corpo que atrai a Terra, você tem que marcar como verdadeira. Porque uma maçã suspensa, ela atrai a Terra com a mesma força com que a Terra atrai ela. Olha só, que é a força-peso. Certo? Há uma força de atração gravitacional entre elas. E por que a maçã, se ela solta lá do cabinho que estava segurando ela, por que a maçã é que vem até a Terra? Se a força é a mesma. Pip, 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 pip. Ninguém sabe? Repete de novo, por favor. Se a maçã atrai a Terra com a mesma força com que a Terra atrai a maçã, e a maçã se desprende, é a maçã que vem até a Terra, por quê? Por que isso acontece? Por que a Terra... Porque ela é mais leve? Eu chutaria a gravidade, mas... O mais leve, vocês têm que usar como massa sempre. Tá? Porque a massa dela é menor do que a Terra. Vamos supor que do nada, uma maçã, um mágico fizesse a maçã do nada, aqui na Terra, perto, lá na ponta da macieira, do nada ela fica com a massa maior que a Terra. O que vocês acham que aconteceria? A Terra ia ser puxada. Fudido. Muito bem, muito bem. A Terra ia cair na maçã. Cara, é muito hipotética, muito boba essa minha conversa, mas para você entender. Existem força gravitacional entre todos os corpos. Todos os corpos. Só que é lógico, os maiores, com uma massa maior, eles exercem uma força, os corpos eles tendem a se movimentar para o lado do corpo com maior massa. E não é maior tamanho, não. Estou falando maior massa. Porque poderia ter um corpo menor do que a Terra, mais maçudo que a Terra, sim ou não? Sim. 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 Um buraco negro. O que é um buraco negro? É um monte de massa de uma estrela em um pequeno ponto do espaço. Muito bem. É um corpo pequeno, mas com uma concentração muito grande de massa. Tem uns que eles conseguem fazer até uma partícula de luz ir até ela. Conseguem puxar a partícula de luz, que no caso seria os fótons. E aí o que acontece nesse ponto? Ele vira um ponto. No ponto do buraco negro, a força gravitacional é tão forte que até a luz não consegue escapar. Exatamente. Então é isso que eu estou falando. Então, olha só. O que acontece aí? Você tem uma concentração de massa num ponto muito pequeno. Dá para fazer isso? Dá para amassar. Tá? Essas são forças extremamente violentas. Tá? Letra B. Um cavalo puxa uma carroça com uma certa força. Pela terceira lei de Newton, a carroça exerce no cavalo outra força. De mesma intensidade, mesma direção, sentido contrário. Pode-se concluir que essas forças se equilibram e o cavalo não consegue movimentar a carroça?
Então é o seguinte, cara, é muito boba, né, a afirmação, porque a gente sabe que um cavalo consegue movimentar uma carroça. Então, cara, não tem como marcar como verdadeiro isso aí, né? Primeira coisa. Segunda, a carroça está amarrada no cavalo, bem firme, então é como se fosse um corpo só. Pensando em massa, cavalo e carroça é um corpo só, porque está bem grudado nele. O cavalo não tá empurrando uma carroça, sei lá, ele está grudado nele, então eu tenho que pensar os dois como um corpo só. E um corpo só não possui par, ação e reação. Então, a par, ação e reação tem que ser em corpos diferentes. Um corpo aplica ação e o outro corpo recebe a reação. Então, são corpos diferentes. Eles não podem estar unidos, porque daí eu penso como se fosse um corpo só. Como a carroça está muito bem amarrada no cavalo, cavalo e carroça, para mim, na ideia física, é um corpo só. Onde está o par, ação e reação? Nos cascos, no andar Muito dele. bem, muito bem. Está lá no casco e no solo, dos pés do cavalo, no caso, os cascos do cavalo, as patas dele. Muito bem. O que eu queria que agora vocês entenderam é onde está o para-ação e reação. Não está na carroça no cavalo em si, está lá embaixo, lá nos cascos do cavalo. Tá? Um automóvel possui tração nas 4 rodas e encontra-se parado numa estrada de terra. Ao partir, acelerando bruscamente, o movimento dos pneus lança a terra para trás. Olha, ele falou ao partir, então ele andou, ele se movimentou. Joga a terra em sentido oposto ao do movimento do carro. Tá certo isso ou não? Tá certo, exatamente. Se o carro está indo para frente, ele está jogando pedra para trás. Tipo, jogou pedra para trás. Então, isso aqui é ação e reação, e isso está certo. Vamos lá. A reação do peso de um corpo é uma força aplicada no centro da Terra. É verdadeiro ou falso isso? A reação do peso de um corpo é uma força aplicada no centro da Terra. No centro da Terra? Acho que não. É verdadeiro. Então, é isso não. É verdadeiro. A reação, um corpo, tipo uma maçã, outro corpo, terra. Tá? Ação e reação entre os dois, do peso da maçã, está lá no centro da Terra. Então, aí forma o par ação e reação do peso. Tá? Então, tem que prestar atenção nisso. Essa última questão aqui, eu acabei colocando ela errada. Se o aluno pensar um pouquinho, ele pode encontrar essa resposta aqui. Mas ela faz parte de um conteúdo chamado quantidade de movimento.